Oi, amigo investidor, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Daniel e hoje a gente vai falar sobre o CADIF, o Fundo de Infraestrutura do Quineia, que inclusive eu acho bastante interessante. Mas antes eu quero te agradecer a você que está lá no canal do Telegram. A gente bateu os 400 membros, então como prometido, e promessa é dívida, nos próximos dias a gente vai liberar um e-book gratuito de FIINFRA. Se você entrar lá, você já vai ter o e-book gratuito de FIAGRO, né? Mas aí nos próximos dias a gente vai dar aí mais esse conteúdo para você. A gente está muito feliz e também a gente bateu os 7 mil inscritos aqui no YouTube, o que é uma grande conquista, claro, tudo bem? Então é só agradecer mesmo. Se você ainda não é membro e quiser, vou deixar o link aqui. E também, se você aí quiser se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo, também aí fique à vontade, tudo bem? Então bora lá pro vídeo. Inicialmente, é muito interessante aqui a gente mostrar no site do próprio CADIF, né? Digamos assim, essa régua de sensibilidade, né? Como alguns fundos têm a tabela de sensibilidade, a gente tem essa régua aqui, que a própria gestão já mostra, né? Seleciona o valor na régua abaixo para visualizar o valor das cotas nos últimos dias. Isso que é muito interessante, né? Isso aqui, para mim, eu gosto de mostrar porque é a prova matemática de que preço importa. Ponto, né? Eu sempre falo isso em todo vídeo. Para mim não faz muito sentido falar que preço não importa. Você vai lá no supermercado, preço importa. Você vai comprar uma casa, preço importa. Agora, na bolsa de valores o preço não vai importar? Não faz muito sentido. E aqui essa régua, ela mostra pra gente qual que seria o seu yield ali, né, relativo, comparativo com o preço que você vai pagar. Então, quando a gente olha, por exemplo, aqui R$ 123, o seu yield seria de 7,40%. Se a gente colocasse aqui, por exemplo, vamos colocar aqui R$ 100, né, uma cota aí um pouco mais descontada. Aí seu yield já ia subir para 10,61%, lembrando que é isento de imposto de renda. Hoje, se a gente for olhar aqui no dia que eu estou gravando, estava aí R$ 124,95, né? Então a gente coloca aqui R$ 124,95. Show. E aí seria o yield aí, então, relativo de 7,25%, né? Então, a gente olha, isso é bem interessante, não é? Isso aqui já te ajuda quando você for, por exemplo, ter interesse, por exemplo, nesse produto, né? Claro que nada aqui é uma recomendação, você é o protagonista da sua vida e do seu dinheiro, mas se você estiver interessado nesse produto, quando você for estudar ele, você pode utilizar dessa ferramenta para te auxiliar na sua decisão, beleza? Então isso aqui é bem interessante. Uma das coisas que eu quero falar antes da gente entrar lá no estudo do relatório gerencial é o quanto que seria mais interessante a gente ter mais informações sobre os FIINFRAs de forma geral, não é? Até mesmo consolidadas. Então isso aí eu acho que é um ponto aí que se peca um pouco mais. Eu acho que os FIINFRAs eles poderiam ter uma atenção um pouco maior do mercado, né? Eu acho que os FIAGROS, e de forma incrível, que a gente fica muito feliz, eles cresceram bastante, a gente já tem muita informação nos principais sites, enfim. Mas os FIINFRAs eu acho que não. Eu acho que não tem tanta informação assim, eu acho que não tem tanta atenção assim a esses produtos que eu acho que eles são muito interessantes para o longo prazo, né? Eu sempre falo, né? Fundos de renda, FIIs, FIAGROS e FIINFRAs, eles são produtos para o longo prazo, eu não canso de repetir isso. Então, esses produtos que têm um bom custo-benefício em relação a crédito e retorno, assim, eu fico bastante interessado. Não estou falando do CADIF por si só não, tá? Estou falando dos FIINFRAs, né, de bons produtos, com boas gestões, enfim. FIAGROS também, FIIs também, etc e tal. Entretanto, contudo, todavia, eu acho que os FIINFRAs aí seria interessante a gente ter essas informações a mais e, se possível, em um site ou, né, ou nas próprias ferramentas de busca que a gente utiliza normalmente e de forma mais consolidada. Acho que isso ia ajudar aí o investidor, né, a tomar melhor as suas decisões, tudo bem? Então agora sim, bora lá para o relatório gerencial. É um relatório curtinho, tá? Inicialmente eu quero falar que eu acho que a gestão da Quineia, ela faz um bom trabalho de forma geral. Acho que é uma equipe capacitada e que tem todo o peso do Itaú por trás, né? Então ele já chega ali com uma certa musculatura no mercado, isso é bastante interessante. E apesar de que tem pessoas que não gostam muito de gestão de bancão, etc e tal, eu acho que a Quineia, né, sempre que eu escuto quando a gestão fala, né, não apenas aqui no caso do CADIF, né, que é o AIMAR, mas se pega, por exemplo, lá o KNRI, né, do Carlos, etc e tal, eu acho que é uma gestão aí que passa uma certa confiança no que ela está fazendo. Claro, a gente tem que olhar a performance, né, não apenas ali a propriedade que a pessoa fala. E é isso que a gente vai fazer aqui, a gente vai estudar um pouco mais esse relatório, mas eu acho aí interessante
que se tem uma equipe capacitada, que tem um peso de uma instituição aí muito grande por trás, né? Isso aí para mim é um ponto interessante a se olhar. Então bora lá. O Cardif, inclusive, chamou a atenção bastante aí dos investidores, né? Pelo que eu acompanho nas discussões. Você vê um patrimônio líquido interessante de 2,5 bi. Isso aqui, olha só, é o tamanho da musculatura, né? Eu sempre falo aqui no canal que eu gosto de fundos maiores, eu gosto que a indústria cresça como um todo, para falar a verdade, né? Por quê? Porque isso aí você não transfere um risco a mais para o investidor. Qual que é a grande vantagem de investir em um fundo de renda, seja ele FII, FIAGro ou FII Infra? A grande vantagem é que você vai lá, está passando por uma gestão profissional, que vai conseguir ter acesso a créditos que você não teria, mesmo se você tivesse dinheiro, muitas das vezes, né? E ele também vai saber, digamos assim, diversificar esse risco para que você não concentre todo o seu risco, né, em uma operação ou duas. Essa que é a grande vantagem dos fundos de renda. Volume diário super tranquilo, nada a se preocupar, 2,1 milhões por dia, bem interessante. A partir de 1 milhão eu não me preocupo muito mais para o pequeno investidor. Claro que investidores muito grandes, isso aí, né, você tem que fazer um estudo um pouco maior, mas pequeno investidor não tem problema nenhum. 2,1 milhão por dia é muito tranquilo, né? A gente vê a cota patrimonial ali negociada no valor de mercado, basicamente, né? Então, assim, você já vê, eu sei que teve-se uma queda aí no último ano dessa cota de mercado no secundário. Entretanto, contudo, todavia, a gente está num cenário de muito estresse, então isso aí já mostra aí que o mercado, de certa forma, está dando um voto de confiança para esse produto. Eu sei que caiu, mas eu vejo aí produtos aí bem descontados mesmo. E aqui a gente está negociado ali na cota de mercado com a cota patrimonial. Lembrando lá da regra que a gente mostrou no início, né? Pegar bons produtos a bons preços. É a matemática da coisa. Inclusive, preço é uma medida de risco para mim também, né? A gente vê que o IPCA 8,5% na taxa, né, yield médio das debêntures, mas como eu disse, preço importa, um duration aí longo, né? É isso, debêntures incentivadas, elas vão ter aí durations mais longos. Lembrando que duration não é necessariamente o mesmo prazo do vencimento, né? Duration é a média ponderada aí do fluxo que você vai receber do seu investimento, e aqui é uma duration mais longa. Isso que é interessante, por quê? Porque quando a gente pega durations mais longas, normalmente a gente fala que tem um risco um pouco maior. Faz sentido, né, do que durations mais curtinhas. Entretanto, contudo, todavia, a gente tem que olhar aí crédito por crédito e produto por produto. Quando a gente fala aí de infraestrutura, normalmente são contratos aí com uma grande previsibilidade, né? Então isso aí é interessante para mim, na minha opinião, aí, em relação a custo-benefício do risco do crédito, beleza? 95% alocado em debêntures de infraestrutura, um risco crédito baixo e diversificado de 35 emissões, ponto positivo, né? Diversificação, esses produtos vão se diversificando cada vez mais. Inclusive a gente vai falar um pouco mais sobre uma nova movimentação aqui da gestão, um pouco mais para frente. A gente vê aqui que rendeu 169% do CDI, isso não é pouca coisa, eu sempre falo, né? Bater o CDI não é fácil, nos últimos 10 anos, inclusive, o IBOV não o conseguiu. O IBOV ficou entre 60% de rentabilidade, enquanto o CDI ficou entre 110%, salvo engano, por cento. Então não é fácil fazer esse tipo aqui de resultado. A gente vê que a gestão mesmo traz, em relação ao pagamento dos rendimentos, de que a cota, a parte de juros, ela vai ser de certa forma um pouco mais estável, mas a parte da inflação ela vai ter uma volatilidade um pouco maior. Então é algo que o investidor, né, o cotista ou alguém que esteja interessado em entrar nesse fundo vai ter que aí entender sobre o produto. A gestão já vem e publicamente já fala sobre isso. Então a gente vê que nesse mês aí foi 1,20, vai receber agora em março, 0,53 a cota, que são referentes aos juros reais, 0,44 a cota, que são referentes à correção inflacionária, e 0,23 que serão aí utilizados de saldos de lucros acumulados. Em relação ao desempenho, a gente vê aqui, né, que o prêmio de crédito teve um efeito contrário ao fundo. A elevação dos prêmios causa um efeito negativo no desempenho da marcada a mercado, da cota patrimonial marcada a mercado. Em fevereiro, sem considerar a aquisição de novos papéis, o prêmio médio das debêntures do fundo subiu de 1,9% para 2,12%, ou seja, 0,22 pontos percentuais. E aqui ele vem falar aqui que é o evento de crédito que acabou aí impactando bastante o mercado. Eu sempre falo, o mercado é intercorrelacionado, não tem jeito, né? Então ele fala, os prêmios subiram pela continuidade da aversão ao risco e, consequentemente, os resgates dos fundos de crédito por conta de eventos das lojas americanas e Light que vieram à tona em janeiro. Considerando a aquisição de novos papéis,
que acrescentaram valor ao fundo. O prêmio médio das debêntures do fundo ficou em 2,18%. O que ele está falando aqui? Ele está falando que os eventos de crédito das lojas americanas e da Allied acabaram impactando aí nas ações, né, dos fundos de investimentos, e isso acabou afetando todo o mercado. Tudo correlacionado, não tem jeito, né? Um questionamento importante seria: os prêmios de outros debêntures negociados no mercado também subiram? A resposta é sim. Os prêmios das debêntures incentivadas indexadas ao IPCA negociados no mercado subiram 0,68 pontos percentuais conforme o gráfico abaixo. Se expurgarmos o efeito das lojas americanas e Light, companhias que estão passando por um evento crítico de fundamentos de crédito, a elevação dos prêmios foi de 0,34 pontos percentuais. Portanto, as debêntures do CADIF tiveram um desempenho mais favorável do que as debêntures do mercado medidas pelo índice e da IPCA infraestrutura calculada pela Ambima, e que ele vem aqui mostrar, né? E aí ele fala aqui também que é importante a gente citar que, em relação ao cenário de mercado e renda fixa, as incertezas sobre o plano de governo para resolver a questão fiscal diante dos compromissos sociais assumidos das eleições, as discussões acerca da mudança da meta de inflação pelos agentes públicos, né? Então a gente está vendo aí essas discussões novas. A pressão do governo sobre a Selic elevada e a independência do Banco Central geram sinais conflitantes quanto à política econômica e, consequentemente, à taxa Selic. No campo microeconômico, a elevação dos impostos sobre combustíveis vai ter o efeito de segurar os índices de preços a um nível mais elevado por mais tempo. Ou seja, o que a gente achava que a gente teria um cenário aí que o mercado já estava um pouco mais prevendo, né? O mercado já teve uma expectativa. Esses sinais conflitantes aí, pelo que a gestão traz aqui, está aí já gerando uma certa incerteza sobre o cenário de 2023. Em relação ao novo investimento, né, aqui já falando do fundo, a gente vê que a condição atual não é de uma crise de crédito, apesar do fechamento parcial do mercado para novos tomadores e da elevação dos prêmios de risco. Por quê? Porque ele vem aqui no primeiro parágrafo e fala: num ambiente de taxas de juros reais historicamente elevadas, passa-se por um momento de forte queda nas emissões, tá bom? É isso, né? Assim, um cenário econômico, fiscal, político, ele influencia aí também no seu investimento, né? Então, por isso que eu sempre falo aqui nos vídeos, tá bom? E acreditamos que gradualmente o mercado irá absorver o efeito negativo iniciado em janeiro. Temos aproveitado algumas oportunidades do mercado secundário para aumentar algumas exposições no fundo. Isso é a longo prazo, né? Uma gestão aí ciente de como que funcionam os ciclos de mercado, ela vai aproveitar momentos onde o preço está mais interessante, né? Como eu sempre falo, isso vale para você, pessoa física, isso vale para a gestão também. Preço importa, ponto. Adicionalmente, em fevereiro, investimos em um novo ativo. Isso aqui que é interessante a gente discutir um pouco. Da concessionária Via Rio. Trata-se de uma debênture não incentivada com vencimento em fevereiro de 2024, remuneração CDI mais 3,75%, e aí a gestão vai transformar isso em IPCA mais 10,19%, muito interessante, né? E isso que é interessante aqui, a gente olha, por exemplo, o quanto que o setor da própria infraestrutura também influencia no prêmio, né? Ou seja, na remuneração daquela taxa. Então, quando a gente pega, por exemplo, assim, uma transmissão, vamos falar aí de uma Taesa da vida, né? Muito provavelmente o crédito da Taesa, né, ela vai ser diferente de uma rodovia, por exemplo. Então, assim, você vai conseguir taxas muito altas com um crédito da Taesa? Muito provavelmente não, né, porque ela sabe que ela não precisa, ela sabe do risco de crédito dela. Agora, uma rodovia, que normalmente a gente sabe que é um pouco mais arriscada comparativamente, como, por exemplo, uma transmissora de energia, a gente vai ver aí que tem possibilidades de spreads um pouco mais altos, de prêmios um pouco mais altos, né? E aí, a gestão já, inclusive, veio a público e falou que já é uma operação que já está rodando, então isso também já é interessante. Então, a taxa é interessante, claro, rodovias são um pouco mais arriscadas mesmo, né? Isso aí faz parte do cenário de crédito, entretanto, já está em operação, o que é interessante também. Mais uma vez, né, assim, o interessante de uma gestão profissional é que ela consegue ter acesso a crédito que, às vezes, mesmo se você tiver dinheiro, você não vai ter acesso a esse tipo de crédito, né? A gente vê isso, inclusive eu já falei sobre isso aqui no canal, quando eu falei lá do BODB11, né? Da importância de uma gestão que sabe o que está fazendo, tá bom? Então a gente vê aqui que é uma carteira, eu diria até um pouco mais puxada para o conservador, né? A gente vê aqui que 36,6% é de transmissão. Como eu disse, né, transmissão, eles são contratos muito longos, previsíveis, etc. e tal.
Inclusive, né, assim, eu não invisto mais em ações, como eu sempre falo por aqui, né? Assim, estou gostando de fundos de investimento na renda variável, mas eu acho que, por exemplo, um setor, de certa forma, mais seguro na parte das ações é o setor aí de energia elétrica, tá bom? Boa pagadores de dividendos, etc e tal. Enfim, então a gente vê aqui que tem um percentualzinho em rodovia, como a gente já estava discutindo um pouco sobre isso, mas eu acho que a gestão aí está puxando um pouco mais para o lado um pouco mais conservador do crédito, né? O que não é surpreendente para a Quineia, né? Eu sempre falo aqui que ela é uma gestão normalmente um pouco mais conservadora mesmo, tá bom? Então a gente vê aqui que teve 1,20, a gente vê que tem essas variações, mas a própria gestão já disse, como eu também falei, que a parte aí da inflação vai ser mais variável, então o investidor ou cotista que já está no fundo ou que deseja estudar para talvez entrar no fundo, tem que ter isso em mente, tá bom? Então a gente olha aqui o retorno dele, né, que é um retorno interessante, como eu já disse antes, não é fácil, né, se você bater o CDI, de forma alguma, inclusive, a gente vê que teve um desempenho aqui também em 2023, mas 2023 ele acabou de começar, né? A gente está em março agora, então a gente vê aqui, né, que a cota de mercado está aí no ano de 1,47%, aqui quando a gente pega, né? Mas o ano acabou de começar, né? A gente tem que ver aí como é que vai ser performado no ano. Lembrando que investimentos como esse são de longo prazo, né? E a gestão ela vai entender isso, na minha opinião, ainda mais em infraestrutura, né? Que são aí contratos bem longos. Falando em Taesa, aqui está ela, né? A famosa Taesa, enfim. Então a gente vai ver que grande parte aí, na minha opinião, desses setores está um pouco mais voltado para setores mais conservadores, né, em relação à infraestrutura. Claro que todo investimento tem risco, na renda variável não existe garantia, entretanto, contudo, todavia, o crédito, ele né, de certa forma, ele é diferente a partir da forma que você trata ele, que você estuda ele, né, o que você compra e o que você coloca nessa carteira, claro, né. Então a gente vê que tem 17.421 investidores, né, acho que tem muito a crescer ainda. Acho que, enfim, a infraestrutura tem pontos muito positivos que eu ainda tô esperando aí que ela cresça cada vez mais, né? Eu fico muito feliz com os FIIs, com os FIAGROS. Estou aí também sempre acompanhando os FIINFRAs, porque eu acho que tem muito potencial. Uma taxa de administração carinha, né? Enfim, 1,11%. Isso na indústria como um todo. Eu sempre falo aqui no canal também, né? Que eu ainda acho que a gente não chegou num ponto de equilíbrio. A gestão tem que ser remunerada, ponto. Né? Ainda mais a gestão que entrega resultado tem que ser remunerada mesmo. Só que a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre o cotista e a gestão. E eu acho que a indústria como um todo ainda não chegou, talvez, aí nesse ponto de equilíbrio ainda. Beleza? Então é isso. Se gostou, deixa seu like e até o próximo vídeo. Abração. Tchau, tchau.